Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. O cancro do pulmão é um dos mais assustadores e continua a ser uma das principais causas de morte por cancro a nível mundial. Não quero repetir, mas é inevitável fazê-lo porque ainda não deixou de ser preocupante, difícil de combater e, sobretudo, muito frequente. Olá, eu sou a Graça Rosendo, bem-vindos ao podcast Hospital da Luz. Decifrar o cancro. Será que vou ficar curado? Será que isto podia ter sido apagado mais cedo? Quanto tempo tenho? Fazem muitas vezes estas perguntas, João? Sim, cada vez é mais frequente, mas são perguntas também muito difíceis de responder. Os doentes, quando vêm à consulta, vêm assustados, não é? Têm um diagnóstico ou uma suspeita de uma doença nova e, obviamente, que aquilo quase muitas vezes cai o mundo aos pés e ficam muito preocupados e querem ter muitas informações que nem sempre nós conseguimos logo dar. Pois imagino, Eh, imagino. Bom, João, já continua, já vamos conversar sobre este tema tão importante. Eh, Todos já perceberam, o tema é o cancro do pulmão, neste episódio do Decifrar o Cancro. Para isso só podíamos ter um dos nossos melhores oncologistas nesta área como convidado, João Moreira Pinto, que já ouviram, é oncologista médico no Hospital da Luz Lisboa e tem dedicado grande parte da sua vida profissional ao diagnóstico, ao tratamento e à investigação sobre esta doença no pulmão. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, João. Obrigado. Bom, podemos começar por uma pergunta básica, claro. O que é mesmo o cancro do pulmão? Ora, então, o cancro do pulmão é quando uma célula deixa de obedecer quase às regras do nosso corpo, da vida de uma célula, não é? Que é, as células crescem, multiplicam-se, e há uma altura em que, de forma programada, acabam por envelhecer e morrer. E estes mecanismos de controle do nosso corpo permitem que haja células que estão a crescer quando é necessário e que células que são removidas quando já não são necessárias. Um tumor acontece quando uma destas células, neste caso em específico do No pulmão, pulmão? acabam por perder estes mecanismos de regulação, perdem como se fosse o travão e começam a multiplicar sem parar, até que surge um nódulo, uma massa, um tumor. Há causas objetivas, identificadas, perfeitamente identificadas para isso acontecer? Ou seja, os cancros do pulmão associamos muito ao tabaco e não é por nada que isto acontece, acontece porque mais de 80% dos cancros de pulmão estão relacionados com a exposição ao tabaco, ou seja, ao tabagismo. No entanto, são mais de 80%, não são 100%. Existem Sim, estamos sempre a ouvir dizer: "Ai, aquela pessoa nunca fumou na vida e teve cancro de pulmão". exatamente, e existe às vezes, há exposições a tabaco que nós não nos apercebemos que aconteceram, mas foi no ambiente e não foi a própria pessoa que teve. No entanto, há outras coisas, nomeadamente a poluição, a exposição a aqueles trabalhadores das minas, metais pesados, pessoas com doenças pulmonares crónicas também aumentam o risco, além de outros fatores, mas também um grande fator que é a idade. Quanto mais idoso nós somos, quanto mais tempo passa, estes mecanismos de controlarmos os erros que acontecem na replicação das células começam também a A não falhar, funcionar não é? tão bem, a falhar, e pode perdermos o tal travão e uma célula começar a Há multiplicar-se sem algum controle. fator, de hereditariedade neste tipo de cancro? A hereditariedade, não temos identificadas mutações muito prevalentes, como há no cancro da mama e do ovário, como é o caso das BRCAs, em que aumentam muito o risco de ter estas neoplasias, entre outras, mas também sabemos que, apesar disso, se nós temos na família próxima, em primeiro grau, nos pais, nos filhos, irmãos, alguém com uma neoplasia do pulmão, aumenta, o risco é mais prevalente haver neoplasia do pulmão nos familiares de primeiro grau. Isto pode acontecer, em princípio, por 2 motivos: ou porque estão todos expostos aos mesmos fatores que levam a causar o cancro de pulmão, ocupacionais, ou então pode haver alguma mutação que nós não conhecemos ainda e que pode levar, que passa de pais para filhos e que pode levar ao aumento disto. Mas este mecanismo do que conhecemos à data acontece com coisas muito raramente e não é dos principais fatores. Ok. Há sinais evidentes de que alguma coisa está mal e podemos ir a correr para o médico? O problema da maior parte das neoplasias é que muitos dos sinais e sintomas acontecem por coisas muito benignas do nosso dia a dia, não é?
porque os sinais principais cá são tosse, são expectoração, um bocadinho de falta de ar, expectoração com sangue aí é um bocadinho mais específica, não é tão comum no dia a dia, mas um bocado de perda de apetite, ou perda de peso, tudo isto pode acontecer, por exemplo, com uma infecção respiratória. Mas uma infecção respiratória ou alguma coisa neste contexto tem um tempo útil quase de vida, não é? Ao fim de algumas semanas começa a melhorar e resolve-se. Quando algum destes sintomas começa a acontecer mais, Se prolonga no essas tempo, semanas, claro. é mais prolongado e passam a ser meses e não são semanas, é importante falar com o médico e perceber se há mais alguma coisa. O diagnóstico precoce é importante, ou seja, também é possível fazer-se um diagnóstico precoce deste cancro? Eh, É possível, nesse Quer dizer, alguém que contexto. esteja com tosse há algum tempo e se vai queixar, provavelmente a primeira coisa que o médico pensa não será: esta pessoa tem um cancro de pulmão", Sim, sim, de todo, não é? não Pois é de todo. há várias coisas a descartar, não é? E mais frequentes do que o cancro de pulmão, mas isso tem que ser uma coisa que está sempre a ser considerada. Agora, nós sabemos que quem fuma ou fumou e teve uma exposição prolongada há muitos anos a tabaco, tem um risco muito acrescido de ter um cancro de pulmão. Por isso, nesse contexto, é mais um fator para termos em consideração. E aí entram também os programas de rastreio, Pois eu ia lhe perguntar, há um rastreio para o cancro do que não pulmão? está implementado propriamente um rastreio definido que toda a população de X ou X anos é suposto fazer em Portugal. No entanto, nós temos estudos a demonstrar que para fumadores ou ex-fumadores, o fazer um rastreio, nomeadamente com taque de baixa dose, ali mais ou menos entre os 50, 55 e os 75 anos, acaba por diminuir a mortalidade por cancro de Certo, pulmão. temos um programa interessante no Hospital da Luz Rábida, conhece com certeza. Sim, sim. E estão a surgir, mesmo nesse contexto, em alguns, por iniciativa dos próprios hospitais ou dos centros de saúde, o LS, tentarem fazer na própria população alguns programas de rastreio, e isso certamente vai aumentar o número daqueles casos que nós vamos descobrir numa fase precoce e numa fase em que nós queremos curar Ok. a doença. O rastreio, é normalmente feito a pessoas sem sintomas. Já falámos aqui destes sintomas que se podem confundir com outras coisas, por exemplo, uma pneumonia. Isto são perguntas básicas, não é? Uma pneumonia que demora a passar pode-se transformar em cancro do pulmão? Eh, A pneumonia em si é uma infecção, não é uma célula neoplásica, não é? Agora, o que muitas vezes pode acontecer é o contrário. Nós podemos ter um nódulo no pulmão, que já tínhamos um cancro de pulmão, que se sobreinfeta e que faz uma pneumonia, e que nós na imagem só vemos ali uma mancha, e o que é importante nesses contextos é reavaliar posteriormente, porque depois de resolver a pneumonia não é suposto ficar lá um nódulo sólido na mesma. E nesses contextos é que é importante depois avançar no diagnóstico e perceber o que é que se faz. E então como se faz o diagnóstico? Pronto, quando há assim uma suspeita de um nódulo que seja uma neoplasia do pulmão, aqui várias coisas que nós temos de ter em consideração. A primeira coisa é perceber se é uma doença que está só ali, só aquele nódulo, ou se tem já algumas metástases, já se espalhou para algum sítio, nomeadamente para os gânglios, ali na zona do pulmão, ou para outros órgãos, que é o que nós chamamos de doentes que têm um estadio 4, uma doença metastática. Os primeiros exames que se fazem, são para excluir essa doença metastática, obviamente se ainda não a conhecermos, que é um PET, uma ressonância de crânio. Ressonância de crânio, acho que as pessoas percebem, sabem o que é. Agora, o PET acaba por, assim, de uma forma muito simplista, ligarmos um bocadinho de açúcar. Tudo o que consumir açúcar vai como quase libertar uma luz e que nós conseguimos ver a brilhar. Os tumores consomem muito açúcar para crescer e por isso Testes. brilham A nos sério? PETs. Por isso é que não se deve comer açúcar, pois é, quando se está doente e quando se é, doente oncológico ou foi, enfim, A evidência, nós sabemos que se nós consumirmos um excesso de açúcar durante décadas, aumentamos o risco de ter várias neoplasias. Se nós comemos um bolo de leite quando já temos uma neoplasia, se isso tem interferência no cancro desenvolver mais ou não, eh, em teoria pode fazer sentido, se está 100% provado, não, e é como tudo, devemos ter uma alimentação variada, mas também não precisamos de fazer extremismos, mesmo quando há um diagnóstico de uma destas neoplasias. portanto a PET serve para verificar até onde é que o cancro chegou. Exatamente. Depois o passo seguinte, nós temos que confirmar
se é um cancro do pulmão e que tipo de cancro do pulmão é. E para isso precisamos de uma biópsia, temos que chegar ao tumor de alguma forma para conseguirmos ver no microscópio o que é que é. Isso pode ser feito, uma coisa que nós chamamos a biópsia transtorácica, que é uma agulhazinha que passa através do tórax para chegar ao local do tumor, ou então por um exame endoscópico, uma broncofibroscopia, Ok. ou um EBUS, que é uma broncofibroscopia quase com um ecógrafo junto, e dependendo da localização da lesão, um ou outro exame será o mais indicado, na maioria dos casos, para conseguirmos Ok. uma biópsia. E depois poderá haver a necessidade de um ou outro exame extra se precisarmos de esclarecer mais alguma coisa para termos como se fosse a pintura completa e sabemos o estadio exato do tumor, porque isso é um fator determinante para decidirmos depois o melhor tratamento para Ok. aquele doente. O prognóstico é sempre complicado, disse no princípio e bem, que é assustador, de repente. Bom, já é assustador ter um diagnóstico de cancro, mas falando de cancro do pulmão é assim um bocadinho mais pesado. É sempre um prognóstico complicado ou hoje nós temos, ao dispor, os médicos têm ao dispor, tratamentos que são que dão esperança das coisas serem melhores, destes prognósticos complicados deixarem de ser tão complicados. Sim, isto, pronto, primeiro esclarecer que o cancro do pulmão não é toda a mesma coisa, não é? Igual, exato. Pronto, Cada cancro é um cancro, essa e isso tem uma conversa totalmente é diferente para verdade. coisas diferentes. Há assim dois grandes grupos, que são o de não pequenas células e o de pequenas células, sendo que quando nós falamos de cancro do pulmão, a maioria das pessoas está a falar de não pequenas células, porque é o mais frequente, Ok, mas só esclarecer que este cancro do pulmão de pequenas células, que é um tumor totalmente diferente, que não tem muito a ver com o outro, é muito mais agressivo, felizmente é muito menos prevalente, ali uns 15% dos casos, mas trata-se também de maneira diferente, com medicações no geral também diferentes. Ahm, para a grande maioria dos casos, que é o cancro do pulmão de não pequenas células, as coisas variam muito em termos do estadio da doença, não ok. é? Se nós temos um nódulo de 2 centímetros e que vamos operar, a probabilidade de curar essa doença é enorme, é muito, muito, o mais certo é ficar curado com essa cirurgia, sem necessidade de mais tratamentos. Se tivermos uma doença, estadio 4, a probabilidade de a curar é muito, muito, muito baixa, Mais reduzida, certo. não Ou não? vou dizer que nunca, mas a maioria das vezes não é possível. Agora, dentro de tudo que nós conhecíamos e para esta má fama que tem o cancro do pulmão de há 20 anos atrás, porque os doentes com doenças metastáticas tinham mesmo um prognóstico muito reservado, com, as pessoas viviam se calhar 6 meses, assim, em mediana, a maioria das pessoas não viam muitas alternativas terapêuticas, foi dos tumores que mais cresceram em termos de novidades e há uma panóplia de coisas enorme e que mudaram totalmente Isso é uma alegria. este cético, sim. E é muito bom trabalhar nesta área porque é ótimo assistir a toda esta evolução e a quantidade de coisas que nós temos a oferecer aos nossos doentes e que neste momento nós já não tratamos nem o cancro de pulmão não pequenas células, tudo da mesma forma e há testes moleculares e consoante cada mutação quase que é um tumor diferente, como se fosse do E um pulmão tipo e de do outro órgão, tratamento, sim. e cada um deles vai ter tratamentos totalmente diferentes, muito dirigidos ao que está a fazer aquele tumor crescer, e mesmo nos doentes que não têm essas mutações target, também temos muitas opções muito boas, conjunção de imunoterapia e várias coisas que no futuro continuam a aparecer e continuam a dar esperança aos nossos doentes. Em função do tratamento, naturalmente, há sempre efeitos secundários diferentes, não é? O que é comum acontecer? Pronto, quando nós falamos de efeitos Quando estamos a secundários, falar de tratamento e quando estamos em pleno tratamento, não é? sim, uma coisa que as pessoas, que é um mito, é que tem que haver aqui efeitos secundários, não é? Há pessoas que fazem um Não tem tratamento que haver, e que pronto. não têm efeitos Ok. secundários e que passam, muito bem. E, obviamente, que a maioria das pessoas, se tivessem muitos efeitos secundários graves, nós não estaríamos a fazer estes tratamentos, porque isso é um dos fatores que nós queremos contribuir, obviamente, para a qualidade de vida das pessoas. Mas quando falamos de efeitos secundários, assim dividindo muito, de forma geral, nós temos os efeitos secundários da quimioterapia, que tem a ver com nós bloquearmos as células se dividirem, e se nós tivermos células que se dividem muito rápido no nosso corpo, nesses locais também vão ser afetadas pela quimioterapia,
e lá podemos ficar com as defesas em baixo, aumentar o risco de infecção, ou poder ter anemia, algumas dessas coisas, como aqueles enjoos, hum, e perda de apetite, alguma diarreia, alguma coisa assim, que são efeitos específicos, da quimioterapia, para os quais também a terapêutica de suporte evoluiu muito versus o que existia há 20 anos atrás. Isso, as armas que nós temos para controlar esses efeitos secundários são totalmente diferentes, e até a medicação que nós damos antes de fazer quimioterapia, que nós chamamos a profilaxia, também mudou e também diminui muitas destas coisas que aconteciam previamente. Depois passamos para a imunoterapia. A imunoterapia é um tratamento que não vai atacar, não vai bloquear a divisão celular. O que vai fazer é ah, fazer com que o tumor que se está a escapar ao nosso sistema imunitário acabe por conseguir. ahm, e- e- Eles crescem, escondem-se no nosso sistema imunitário, senão não cresciam, não é? O nosso sistema Claro, imunitário tem como é como óbvio. função destruir os vírus, as bactérias e os tumores também. E há umas ligações pelas quais eles conseguem escapar ao sistema imunitário, e a imunoterapia vai bloquear essas ligações. O que é que faz? Faz com que o nosso próprio sistema imunitário vá destruir o tumor. Se o nosso sistema imunitário ficar muito contente ou muito Ainda pode ativo, destruir outras coisas, certo? pode atacar células normais, que é como são as doenças autoimunes, que Exato. são relativamente frequentes e que nós ouvimos falar, pode induzir uma inflamação de alguma célula do corpo nesse contexto, e por isso temos que estar atentos a alguns sinais e sintomas para que isso, se acontecer, nós possamos atuar rapidamente. O terceiro grande grupo, se calhar, são as terapêuticas target, que são, nós temos uma mutação no EGFR ou no ALK, nós vamos dar um inibidor do EGFR e do ALK. Essas mutações também estão expressas um bocadinho noutros órgãos no nosso corpo, por exemplo, na pele, e podemos ficar com umas borbulhas ou com rash, porque estamos a atacar o tumor, mas aquilo também se acumula noutros locais Certo, e certo. pode dar alguma toxicidade específica dessa terapêutica dirigida. Depois do tratamento, que vigilância é que estas pessoas, estes doentes, têm que ter? Pronto, nós quando falamos de vigilância, estamos a falar normalmente em doentes que têm doenças que foram operadas ou que foram irradiadas, e não em doenças metastáticas, na maioria dos casos, não é? Porque se nós tiramos o Certo, tumor, claro, depois vamos fazer claro. uma vigilância. Nesse contexto, faz-se, está preconizado fazer análises e TAC periodicamente, de 6 a 6 meses, e mais à frente, provavelmente anual. A duração no qual se faz isto para vigiar se aparece algum outro nódulo ou se aparece alguma metástase, que tenha ficado alguma célula perdida. Ahm, Até quando é que se faz? Não está totalmente definido, mas pelo menos 5 anos deverá ser feito esta vigilância. Os doentes que têm uma doença mais avançada e que nós estamos a fazer tratamento sistémico, não estamos a fazer uma vigilância se aparece alguma metástase, estamos a avaliar se há resposta e se continuamos a manter a resposta ao tratamento. Por isso, de X em X tempo, acabamos por fazer os exames, que normalmente também será um TAC, um exame ao cérebro, dependendo do tipo de tumor, para reavaliar se a terapêutica que nós estamos a fazer continua a ser efetiva e se devemos continuar ou devemos trocar por outra. Dúvida muito básica. A imunoterapia é um tratamento para a vida? Um doente com cancro do pulmão? Ah, Isso é uma pergunta que, que não tem uma resposta certa. Ou seja, os ensaios iniciais da imunoterapia eram para sempre, até progressão ou toxicidade. Ah, e acabou por ser limitada. E que isto evolui tudo tão depressa, não é? Mas isto é muito comum, não só no pulmão, até todas as neoplasias. Sim. A maioria dos estudos agora limita a utilização de imunoterapia aos 2 anos. Ah, certo. Parece que o nosso sistema imunitário pode aprender este mecanismo de reconhecer o tumor e o atacar, e continuar a ter efeito mesmo suspendendo aos 2 anos. Agora, o tempo ideal que nós devemos tratar com a imunoterapia ninguém sabe, não é? Não sabemos se são 6 meses, se é 1 ano, se são 2, se são 3. Mas de um modo geral, em doenças localizadas é feito durante 1 ano, em doenças avançadas durante 2 anos, e caso a caso posso discutir se Retomar ou não? prolongar ou não. Depois, quando há uma recidiva, se existir uma recidiva no futuro, aí, dependendo do tempo que passou, é que discutimos caso a caso, Ok. numa equipa multidisciplinar, se faz sentido retomar esse tratamento ou alterar para outro. Ok. Portanto, dependendo do tipo de cancro do pulmão, há doentes que têm alta e há outros que não?
Hã, certo, ou seja, um doente que tem uma doença, metastática, num estágio avançado, não vai ter alta, muito provavelmente, mesmo naqueles casos raros em que conseguimos controlos e que até há respostas completas, que nós fazemos exames e não vemos tumor, é difícil dar alta a um doente, que tinha uma baixa probabilidade de curar. Nós sabemos que há casos, desde que introduzimos a imunoterapia, em que, passaram vários anos e a doença continua a estar, controlada, já suspenderam o fármaco há alguns anos e nós não sabemos se esses doentes estão curados ou não, ou se quanto tempo é que vai durar, este controle de doença. Por isso, nesse setting, penso que não. Nos doentes localizados, como eu disse, no mínimo uma vigilância até aos 5 anos, Ok. depois, caso a caso, estendemos anualmente ou não, dependendo de vários fatores, mas poderão obviamente ter alta. Nós percorremos a jornada mais simples e básica e agora só preciso de lhe fazer mais uma pergunta. O que é que o Hospital da Luz tem para oferecer a estes doentes? Pronto, Nós temos sim, e que o nos mínimo ajudar. o mínimo que nós temos que ter para tratar doentes com cancro de pulmão é muito, na prática. Temos que ter uma equipa muito grande, ou seja, temos que ter pessoas dedicadas em várias especialidades. Não é só um oncologista, porque um oncologista não opera um tumor de Claro, pulmão, não claro. diagnostica, não vê os destaques da mesma forma que um radiologista, por isso nós temos que ter uma equipa multidisciplinar. Fazem parte pneumologistas, cirurgiões, radiologistas, medicina nuclear, oncologia, várias especialidades, anatomia patológica, e que só Que se reúnem multidisciplinares. exatamente, Exato. todos os Muito bom. casos são discutidos com todas estas pessoas presentes na sala, ou seja, todas as pessoas especializadas em cancro do pulmão reúnem-se semanalmente para discutir todos os casos e a melhor abordagem para esses doentes, e nesse contexto conseguimos fazer diagnósticos mais rápidos. Também é importante ter acesso a todos estes meios complementares de diagnóstico, poder fazer PETs, poder fazer EVUs, poder fazer todas essas técnicas que podem ser um bocadinho mais diferenciadas e que felizmente temos a possibilidade de o fazer e de o fazer num tempo rápido, que é muito importante ter um diagnóstico rápido e precoce Uhum. neste contexto. E, por último, também temos acesso às terapêuticas mais inovadoras, não é? E nós sabemos que o a principal forma de termos um acesso mais precoce é através de ensaios clínicos, nesta área. O cancro do pulmão, felizmente, tem tido uma evolução enorme, e isso acontece quando há muitos ensaios clínicos, e nós temos tido a oportunidade de ter muitos ensaios clínicos, no nosso hospital, o que acaba por oferecer, uma possibilidade às pessoas de, terem acesso a medicamentos inovadores que só vão estar disponíveis, no caso dos estudos serem positivos, no futuro, vários anos, depois, mesmo depois que quando nós sabemos que o medicamento, é efetivo e que é aprovado pela Agência Europeia do Medicamento, Os nossos doentes já passaram, já tiveram uma oportunidade de passar por aqui. vários anos antes, se calhar, já tiveram a oportunidade de ter, mas se não tiveram, o que nós não temos noção é que em média são mais de 2 anos até em Portugal, ou se calhar 2 anos e meio, até nós termos acesso a esses fármacos, e não é desde o ensaio, é desde que já foi aprovado, já foi muitos meses depois. Ou seja, a possibilidade de entrar nestes ensaios clínicos, permite, obviamente, uma chance de ter acesso a estes fármacos, que não seria possível de outra forma. E nós, felizmente, temos um número muito grande, de ensaios e conseguimos dar esta oportunidade, às pessoas que muitas vezes têm algumas dúvidas neste setting, que se é uma experimentação ou se não é uma experimentação e como é que isto funciona, e sendo que a maioria destes ensaios, ou que nós chamamos de fase 3 são moléculas que nós já sabemos que são seguras ou têm algum grau de segurança, porque estes testes já foram feitos, já foram testadas em vários doentes, em vários Exatamente. settings, e estão a chegar à última fase de validação e sempre comparada com a melhor terapêutica que nós conhecemos na altura. Por isso, eu acho que é uma ótima oportunidade. Não estamos a falar de fazer um tratamento versus não fazer nada,
Não, Pois, estamos a isso não fazer é assim, no exato. mínimo o melhor possível, ou uma coisa que parece melhor ainda do que nós já No conhecemos. momento é melhor do que não E se por conhece. isso, acho que isso também é um fator muito importante nós, no Hospital da Luz, conseguirmos dar essa oportunidade a Eu vários. eu ia lhe perguntar como é que se gerem expectativas, não só as suas como médico oncologista, como a dos seus doentes. Há bocadinho disse que há muitas perguntas que os doentes fazem que não têm uma resposta. Ah, no dia a dia, e sabendo que isto tudo evolui tão depressa, gerir expectativas, mesmo que depois venha a dúvida: isto é uma experimentação, não sei se alinho, deve ser um desafio, não é? É um desafio grande, porque as pessoas têm medos e têm há alguns mitos que foram falados e que ouviram na comunicação social e há muita desinformação neste momento. Isto é específico para ensaios e fora dos ensaios clínicos, para Claro, os claro. tratamentos no geral. Não, eu estava a falar até na vida do dia a dia, nas suas Sim, consultas, nos seus doentes do dia a dia, gerir expectativas, ouvir tanta novidade nas redes sociais que normalmente até nem é boa informação. sim. E as expectativas como médico, quer dizer, eu quero o melhor para os meus doentes. É, Numa área onde a inovação é tão intensa, tão permanente, quase todos os dias há coisas novas. É é é um desafio nós tentarmos passar de uma forma que a pessoa compreenda, porque é que aquele tratamento é o melhor para ela dentro de uma panóplia de coisas. E isso é a nossa função, porque a decisão daquele tra do às vezes a decisão de um tratamento não é linear, há 2 ou 3 hipóteses possíveis que nós não sabemos qual é melhor, e quanto mais nós conseguimos que o doente fique informado das opções e de uma forma que ele compreenda, ele consegue participar também nessa decisão e sente-se mais seguro, porque compreendeu as opções que existiam, os benefícios e malefícios de cada uma delas e teve um papel importante na decisão de qual será o tratamento para ele. E em termos de gerir as expectativas, nós não conseguimos prever se um doente vai responder a um tratamento ou se não vai responder. Nós conseguimos, na maioria dos casos, dizer que dentro do que é conhecido na comunidade científica, para aquele doente, aquela combinação é que tem maior probabilidade de ter uma resposta, de aumentar a sobrevivência, de ter mais ou menos efeitos secundários e etc. Agora, dentro de um fármaco que pode ser o melhor fármaco nos últimos 20 anos, há sempre um outro doente que não vai responder e há um outro doente que vai responder muito melhor do que nós estaríamos à espera. E por isso nós conseguimos partilhar o que é que acontece, assim, imaginemos que temos 1000 doentes ou doente 500, não é? A mediana, que é o que nós chamamos, Exatamente. o que é que acontece? E é muito importante que as pessoas não se agarrem a esse valor, porque isso é um ponto no meio de centenas, ou milhares de doentes, e nós podemos estar numa ponta, no meio ou na outra. O que é importante é termos o conhecimento disto tudo, participarmos na decisão e, obviamente, depois esperar que tenhamos o melhor E ter a resultado possível. oportunidade de oferecer o melhor aos nossos doentes, certamente. Gosta de ser oncologista? Gosto muito. Não trocava a minha profissão por outra. Não, Escolheu a especialidade certa. acho que escolhi a especialidade certa e é impossível não nos entusiasmarmos com uma área que muda tanto todos os anos. Cada congresso que nós vamos, o nosso, que é o que chamamos o standard of care, o que nós fazemos, o que nós sabemos que é o melhor para aquele doente, é frequente, então, no cancro do pulmão, mudar todos os anos em vários pequenos settings que nós temos. Mas também muda muito o conhecimento que se tem sobre esta doença e cada vez percebemos mais que, como já disse, não é? Cada cancro é um cancro, cada doença é diferente por causa da pessoa que a tem e por causa, enfim, da sua, enfim, do seu organismo, não é? É tudo muito desafiante, imagino eu. Isto é, nós achávamos que os tumores do pulmão eram quase todos iguais, depois de repente Isto era percebemos, fácil arrumar em caixinhas, não é? e não havia muitas caixas, também não tínhamos terapêuticas a fazer Claro. diferentes. A partir do momento que percebemos que há várias caixas diferentes, começam a desenvolver-se coisas em cada uma destas caixas, não é? Então, para aquela caixa específica já há uma panóplia de investigação a ser realizada e que traz resultados muito melhores porque está a ser dirigida àquilo em específico e não a todas. Eu vou-lhe dizer, eu não conheço nenhum oncologista que não fale com entusiasmo do seu trabalho. E isso é maravilhoso. Isabel. Bom,
há cancros e cancros, diagnósticos com melhor prognóstico, outros mais assustadores, tratamentos que resultam logo, outros que precisam de mais tempo. Foi o que ouvimos hoje o João explicar-nos aqui neste episódio do Decifrar o Cancro. Mas enfim, eh, foi também falar de cancro, foi perceber que falar de cancro é falar de esperança, é falar de vida e inclusive no cancro do pulmão, como já percebemos. Uma mensagem final para quem nos está a ouvir, Eh, quer deixar? sim, eu acho que a mensagem principal de todas é: se mais de 80% destes tumores estão relacionados com o tabaco, por favor, não começar Não a fumar. fumem, não Não fumar fumem. é claramente a mensagem principal. Quem infelizmente começou, quanto mais cedo se suspende, menos provável é desenvolver Parem lá de um fumar, malta. tumor. Por isso, isto é o segundo passo. E nos casos em que nós estamos a falar de prevenção, em que já existe uma neoplasia, é uma área em que o que nós sabemos que é o melhor e que podemos oferecer hoje muda totalmente daqui a 6 meses ou daqui a um ano, e por isso há várias coisas a ser desenvolvidas, coisas muito promissoras, ahm, e deixa um bocadinho uma mensagem de esperança em que não só o que já estamos a fazer agora era muito melhor do que o que fazíamos há 10 ou 15 anos atrás, o que vamos fazer daqui a 5 ou 10 anos vai ser infinitamente melhor, provavelmente, do que o que estamos a fazer hoje, e por isso há várias oportunidades a surgir. E caso haja alguns sintomas dos que nós falamos, etc., não deixar as coisas arrastar demasiado tempo, consultar um médico para excluir se não estamos a falar de um cancro do pulmão, porque nesse contexto, quanto mais cedo detectarmos, maior a probabilidade de curarmos esta doença. Doutor João Moreira Pinto, muito obrigada por ter vindo a este episódio do Decifrar o Cancro. Obrigada, sobretudo, pelo excelente trabalho que está a desenvolver aqui no Hospital da Luz, por tudo aquilo que faz pelos seus doentes. Eh, Estes e os outros programas do podcast do Hospital da Luz estão sempre disponíveis na sua plataforma preferida e, claro, com os nossos melhores especialistas. O Decifrar o Cancro volta em breve. Até breve. Obrigado. Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem.